Sou Kersia Kamenashi, sou economista, doutoranda em economia, conselheira no Conselho Federal de Economia e sócia fundadora da Pool Consultores. Essa pergunta é muito relevante para você, empresário, que deseja abrir uma segunda loja. O primeiro passo é você ter os relatórios financeiros da sua empresa, da matriz. Você ter um demonstrativo de fluxo de caixa, você ter um demonstrativo de resultado do exercício, você ter um relatório de estoque, aonde o estoque físico disponível, ele está batendo quase que 100% no sistema, e um relatório de vendas, um histórico de vendas. Depois desses relatórios, é muito importante que você construa um plano de negócio. Por quê? A gente precisa analisar a região aonde você vai abrir essa filial. A gente precisa analisar quem são os consumidores, quem vai ser o seu público-alvo, porque às vezes você tem públicos diferentes por conta das regiões, porque cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade, e isso pode influenciar no comportamento do consumidor. Então você precisa saber quem vai ser seu público-alvo, quem são seus concorrentes. É importante a gente saber quem são os concorrentes e a estrutura deles, não por uma questão de medo dos concorrentes, mas de fato para a gente ver em qual nível estão as pessoas daquele segmento. Depois, entender quais são os seus produtos que você vai realmente comercializar ali na filial. Porque não necessariamente você precisa levar todo o seu mix de produto para a sua filial. Sobretudo se a filial for próximo da matriz, a gente consegue fazer uma interação aí na questão do estoque. E aí você consegue ter, às vezes, um mix diferenciado, inclusive, na sua filial. Depois, você precisa entender quais são as estratégias de comercialização, né? Qual vai ser o marketing que você vai utilizar nessa nova filial. E, por último, e mais importante, depois de toda essa análise, que é a análise do financeiro. Então, qual que é a minha projeção de recebimento, considerando o meu público-alvo, considerando essa análise de mercado que a gente fez anteriormente. Fazer uma projeção de despesas, das minhas despesas fixas, das minhas despesas variáveis. Com base nisso, a gente vai calcular o seu ponto de equilíbrio. Então, qual que é o valor que você precisa vender e até mesmo receber para poder manter a operação. Não estou falando nem de lucro, mas para manter ali no 0 a 0, né? Despesa é igual receita. Depois desse cálculo de ponto de equilíbrio, considerando todo o investimento, e aí quando eu falo de investimento, é preciso calcular tudo, é preciso calcular o valor total de imobilizado, máquinas e equipamentos, parte de informática, reforma, porque algumas vezes é preciso você mexer na estrutura ali, fachada. Tudo isso precisa ser contabilizado na parte de investimento. Com base no seu investimento, no que nós calculamos de projeção de receita, projeção de despesa, identificar qual é o regime tributário, porque isso vai impactar, né, se você está no lucro real, no lucro presumido, ou quando você é optante do Simples Nacional, a forma de calcular o imposto ali é um pouco diferente. Pega todas essas informações, constrói ali o DRE e depois um fluxo de caixa projetado. E aí, com base nesse fluxo de caixa projetado, com o investimento que você fez, a gente consegue calcular taxa interna de retorno, valor presente líquido, que é o VPL, payback, quanto tempo esse capital investido ele demora para retornar. A gente consegue calcular o IBC, que é como se fosse um índice de bolsa. Então, a cada R$ 1 investido, quanto que eu tenho de retorno? A gente consegue calcular ROI, ROIA, que são indicadores de retorno e viabilidade do negócio. Então, primeiro passo, empresário, não abra uma segunda loja sem fazer a análise da sua atual loja, porque ela pode estar operando, às vezes,
no limite ali, não estou nem falando de prejuízo, mas ela pode estar operando no limite quando você abre uma segunda loja, aí você começa a ter um descompasso de caixa que vai prejudicar as 2 lojas, então tira os seus relatórios financeiros. Segundo passo, faça um bom plano de negócio. Coloque realmente as informações lá que são reais. Não invente número, porque também um cálculo ali, se eu mexer nos números, né, colocar uma receita mais alta, obviamente que eu vou ter um retorno dos indicadores muito positivo, mas trabalhe com números reais, trabalhe com segurança, construa um plano de negócio. E se você não consegue construir esse plano de negócio sozinho, chama nós da Pool. Nós estamos aqui para te ajudar a construir esse plano de negócio e te dar mais segurança na hora de você abrir a sua segunda empresa.